Algumas pessoas têm a capacidade incrível de, mesmo estando lidando com grandes perturbações na sua vida, serem capazes de consolar aqueles que chegam para consolar aquela pessoa. Na nossa igreja tinha uma irmã, a igreja que nos enviou para o seminário, tinha uma irmã, há muitos anos atrás, que o nome dela era Ercília. Então, a irmã Ercília, ela foi diagnosticada com câncer de estômago, e então a situação dela foi muito delicada, rapidamente ficou sem necessidade, sem possibilidade de resolver a situação, até que os médicos enviaram ela para casa, desenganando ela. Durante aqueles dias que aquela irmã estava em casa, vários de nós da igreja, nós íamos visitar a irmã Ercília. E o nosso objetivo era visitar a irmã Ercília para que pudesse trazer consolo a ela, conforto a ela, especialmente diante daquela situação em que ela estava lidando. Por várias vezes, a irmã Ercília sentia dores que medicação nenhuma conseguia passar. E nós chegávamos lá e nós abrimos a palavra de Deus, e no final das contas, quem consolava os nossos corações era a irmã Ercília. E eu lembro que certa vez ela disse: meu irmão, eu sei que tudo o que está acontecendo comigo está sob o controle de Deus. Nada do que está acontecendo, Deus está distante, ou Deus não tem conseguido fazer nada. Mas sofreu Jesus por mim. E sempre era assim. Ela sempre concluía, depois de dizer isso, antes de sair, ela sempre dizia: vamos cantar o hino. E ela mesma, enquanto podia, puxava o hino e cantava. Nós íamos lá na casa dela para consolá-la pela sua circunstância, pela sua situação que gerava perturbação. Mas ela, ao contrário, ela acabava consolando e confortando os nossos corações ao lidar com aquela situação. É interessante que o Senhor Jesus, ele também tem essa mesma capacidade. Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós encontramos uma situação muito perturbadora. Nós somos informados que o próprio Jesus, ele está com o seu espírito agitado. Ele está com o seu espírito agoniado, angustiado por toda a situação que ele está passando e por toda a situação que brevemente ele ia passar. Mas, em vez de ser consolado pelos seus discípulos, Jesus acaba consolando os seus discípulos. João capítulo 14 nos mostra que Jesus consola os seus discípulos, fazendo promessas grandiosas. Olha, não turbe o coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for isso, eu não teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu for, eu volto e levo vocês para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. De fato, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos momentos de mais dificuldade da sua vida, ele deixou de lado a sua perturbação, a sua dor, o seu sofrimento, para que pudesse consolar os seus discípulos. É assim também, quando ele está no Calvário. E ele vê a sua mãe ali em sofrimento, e ele então consola, por meio da sua palavra, a sua mãe e também o seu discípulo. De modo, meus irmãos, que nesta noite eu quero considerar que Jesus consola seus discípulos com suas promessas. E o trecho que nós vamos considerar nesta noite está no Evangelho de João, capítulo 14, e nós leremos então os versos de 16 até os versos de número 21. Eu quero pedir que aqueles que podem fiquem de pé para que nós façamos esta breve leitura e então nós poderemos dar continuidade. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai,
que vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Podeis sentar, que Deus nos abençoe, então, com a pregação da sua palavra. Jesus consola os seus discípulos com suas promessas. De fato, não existe consolo melhor ou consolo maior do que nós, em meio às situações difíceis da vida, perturbadoras, em que os nossos corações estão extremamente agitados. Não existe algo melhor do que nós lembrarmos, então, das promessas que Jesus fez para os seus discípulos. Nós sabemos, à luz de João capítulo 14 e também do 13, que os discípulos estavam perturbados. Eles estavam tristes porque Jesus disse que entre deles havia um que iria traí-lo. Eles estavam inquietos porque Jesus disse que ele ia viajar, ele ia embora e ele não voltaria para os seus discípulos. Eles estão angustiados porque Jesus disse que Pedro iria negá-lo. E de repente os discípulos que têm uma maior ênfase, um maior destaque no ministério de Jesus, eles acabam por ser defrontados com a realidade de que todos, exclusivamente todos, irão abandonar Jesus. Por isso, então, o Senhor Jesus, ele começa o capítulo 14, dizendo que vocês não devem ficar angustiados, ou não se turbe o coração. Não deixe o coração de vocês serem tomados por esta perturbação. Mas a questão, meus irmãos, é que Jesus, ele continua no seu texto, continua no seu discurso, há um diálogo posteriormente com Filipe, mas quando nós chegamos no versículo 16 ao 21, nós encontramos novamente Jesus retomando o tema da promessa. E aqui nesse texto, Jesus então consola os seus discípulos com duas promessas que ele estabelece, que ele coloca aqui. Essas duas promessas, pelo menos uma, é absolutamente novidade para os discípulos de Jesus até esse ponto. Mas veja, a palavra do Senhor nos diz que essas promessas, primeiramente, está aí no verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê, não conhece. Vocês o conhecem, porque habita com vocês e estará com vocês. A primeira promessa é a promessa de um consolador. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos que este consolador virá pela intercessão dele. O texto diz que ele diz, e eu rogarei ao Pai. É interessante, porque uma das maiores dádivas que nós como discípulos temos é o Espírito Santo. Mas o que é interessante é que o Espírito Santo só é essa dádiva para mim e para você, depois então que o nosso Senhor Jesus Cristo é tirado dessa terra. Algumas vezes, para ganhar coisas grandiosas, nós precisamos perder outra. E diz o texto que quando Jesus, então, ele vai ao céu, ele pede ao Pai. É uma intercessão que demonstra uma preocupação com os discípulos. É impressionante, meus irmãos, que o Senhor Jesus passou 3 anos com os seus discípulos, instruindo, ensinando, acompanhando. Mas os seus discípulos são duros. Os seus discípulos são lentos e tardos de coração. Os seus discípulos não consideram o que Jesus diz. Mas ainda, próximo da sua partida, o Senhor Jesus novamente demonstra essa preocupação. E ele diz então que eu pedirei ao Pai. E é interessante porque essa expressão, eu pedirei ao Pai, é a ideia de que, a princípio, demanda, parece ser uma submissão, mas aqui é um pedido de igual. É como se Jesus dissesse, olha, eu vou chegar lá e quando chegar, eu vou apenas comunicar ao Pai, eu vou rogar ao Pai. Eu vou dizer, Pai, os meus discípulos precisam do Teu Espírito Santo. Note que esta intercessão, que demonstra preocupação, que é entre iguais, entre o Jesus, entre o Filho e o Pai, é uma intercessão na certeza da resposta. Diz o texto, quando o Senhor Jesus diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador. Note que não é uma possibilidade, é uma certeza. Jesus diz para os seus discípulos que Ele está indo para o Pai, mas que Ele então promete vir um consolador.
E aqui nós entramos neste aspecto bem interessante, meus irmãos, que nós encontramos a respeito deste Consolador. Essa é uma palavra que é utilizada para um advogado que está ao lado defendendo uma causa. Então, o sujeito foi levado lá para diante do juiz, então ele precisa de um advogado que defenda ele. Então, chega o Consolador. Algumas traduções traduzem como ajudador, auxiliador. Outras decidiram traduzir apenas transliterando, paráclito, por não ter uma palavra na nossa língua que consiga compreender bem o significado do todo dessa palavra. A nossa versão, a minha versão que eu estou usando, que é a Nova Ara, ela decide trazer como Consolador. É interessante porque isso harmoniza-se com o que Jesus vem falando. Porque Jesus está consolando os seus discípulos. Mas agora os seus discípulos se deparam com a realidade de que esse Jesus não estará mais. Mas ele diz, e eu enviarei o outro Consolador. A ideia de um outro Consolador não é que é um outro fora, é um outro diferente. Mas é um outro Consolador da mesma essência. É um Consolador que procede do Pai e do Filho, e que é doado então para os seus discípulos. É um Consolador que tem a sua mesma natureza divina, que já vem atuando de forma pontual no Antigo Testamento, que já vem atuando no ministério de Jesus. Até porque nós sabemos que os milagres que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo, e isso Lucas deixa bem claro. Agora note que esse Consolador, que é da mesma essência, da mesma natureza de Jesus, ele vai ser doado. O que é interessante, meus irmãos, é que essa mesma palavra ela é utilizada posteriormente pelo próprio João, em 1 João, capítulo de número 2, se eu não estou aqui enganado, quando ali ele diz assim, acho que é 2:1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa expressão advogado é a mesma expressão que é utilizada lá para Consolador. De modo que nós temos, meus irmãos, diante de Deus, nós temos dois Consoladores que intercedem, que auxilia, que está presente, que está com os discípulos de Jesus. Note, esse Espírito, esse Consolador, que é o Espírito Santo, nos diz o texto que ele também é o Espírito da verdade. É o Espírito que dá testemunho da verdade. Qual é a obra do Espírito Santo? Ora, a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus, para que as pessoas possam conhecer a verdade. É ensinar e lembrar as palavras que Jesus ensinou. E aqui nós temos esse Espírito da verdade que dá testemunho da verdade. E a verdade nós sabemos que é o próprio Jesus, porque é Ele mesmo quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas esse Espírito que dará testemunho da verdade, ele será rejeitado pelo mundo. Diz o texto que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Note que o que Jesus está dizendo aqui, ora, que se ele, enquanto também Consolador, ele como também um Paráclito, se ele foi rejeitado pelo mundo, ora, o outro Consolador também será rejeitado pelo mundo. De modo que os homens, eles não querem nenhum acordo com o Espírito Santo, no seu estado natural. Eles não se inclinam, eles não se submetem, eles não se voltam para esse Consolador. Eles decidem caminhar sozinhos, sem buscar o auxílio deste Espírito Santo, por uma razão simples. O mundo não pode conhecer. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no sistema anticristo. O mundo jaz na contramão de Deus. Tudo que é a favor de Deus, o mundo se posiciona contra. E é por isso, então, que o texto diz que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas note, este Espírito, diz o texto que ele estará permanente com os discípulos de Jesus. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vós. Como é que o Espírito Santo habitava com os discípulos? Ora, por meio de Jesus. Mas note que esse Espírito que já habita no meio, com os milagres que já foi feito,
com as conversões que foram realizadas durante o ministério de Jesus, com as transformações que foram executadas, ele habitará, é futuro. Ele virá e permanecerá de forma permanente. E aqui nós encontramos, meus irmãos, uma diferenciação sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. Porque no Antigo Testamento nós não temos o Espírito Santo habitando no indivíduo. Nós temos o Espírito Santo habitando no templo, no Santo dos Santos. E ali, se você quisesse então ter acesso, ter comunhão com Deus, você tinha que chegar então ali, e a verdade, você não podia chegar no Santo dos Santos, mas só o sumo sacerdote. Você poderia ficar nas redondezas do templo, e ali no templo você desfrutaria da presença de Deus. Mas agora, nesta nova dispensação, neste novo tempo, nesta nova era, nós encontramos o Espírito Santo vindo de forma permanente. Esse Espírito Santo que habita de forma permanente, ele é o penhor da nossa herança. Ele é aquele que nos sela para a promessa. Ele é aquele que está presente conosco. Muitas vezes, nós, batistas regulares, nós estamos um pouco distante do Espírito Santo. Talvez porque, devido à ênfase pentecostal e uma ênfase desacerbada e contrária àquilo que as Escrituras estão dizendo, a gente acaba indo para o outro extremo. Mas note, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos mostra o Espírito Santo como uma pessoa. Atos capítulo 5 vai dizer a Ananias, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Esse Espírito Santo, que é uma pessoa, porque você não pode mentir por uma coisa, né? Você não pode mentir por um objeto. Esse Espírito Santo, ele é o mesmo que fala lá na igreja no capítulo 3. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para as obras que eu tenho separado. A ideia do Espírito Santo junto, do Espírito Santo presente, da realidade do Espírito Santo sendo desfrutado pela igreja. Quando chega em Atos 15, Tiago diz, aprove a nós, aprove ao Espírito e a nós enviarmos estas recomendações para as igrejas, como nós vimos hoje pela manhã. Note que todas estas referências apontam para o Espírito Santo como sendo uma pessoa, e uma pessoa que está no meio da igreja, mas uma pessoa que não só está no meio da igreja, uma pessoa que está no seu coração, se você é discípulo de Cristo. O seu coração é a morada do Espírito Santo. De modo que você não precisa mais ir para um templo, lá no Santo dos Santos, em Jerusalém, para você sentir a presença de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo habitará em nós. E de fato o Espírito Santo veio. E de fato Atos capítulo 2 demonstra que esse Espírito habita nos seus discípulos. Ele habita capacitando os seus discípulos para realizar a obra de Cristo. Esse Espírito, ele nos distancia do pecado. De modo que quando eu me aproximo do pecado, o Espírito Santo que habita em mim, ele então brada ou alerta na minha mente, olha, se afasta, não vai dar certo, vai dar errado. O Espírito Santo, ele está em mim e em você, que é discípulo de Jesus Cristo. E essa é a primeira grande promessa que Jesus faz para os seus discípulos. Ele enviará o Consolador. E esta promessa, meus irmãos, já foi cumprida. Nós já temos visto no livro de Atos que o Espírito Santo já veio. E que o Espírito Santo atua do mesmo modo, tanto em judeus como em gentios. Transforma e salva tanto homens como mulheres. Transforma e salva pessoas de várias etnias, de vários povos, de várias raças, de várias línguas, de várias nações. Mas ainda tem uma segunda promessa. E esta está a partir do verso 18. A promessa do retorno, do seu retorno. Jesus então diz, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou com meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou com vocês. Note que Jesus, mais uma vez, ele menciona o futuro. Eu não vou deixar vocês órfãos. Irmãos, isso daqui é muito legal. É muito legal. Porque lembra que quando Jesus chegou e olhou para o povo de Israel, ele disse que eles estavam como ovelhas que não tinham pastor, que eles estavam órfãos.
E que Jesus vem então, e ele adota aquele povo, que ele trabalha com aquele povo, que ele prega para aquele povo. Mas ele vai indo, vai voltando. Mas ele deixa a promessa: eu não vou deixar vocês órfãos. Você sabe qual é uma das maiores necessidades que nós temos? É de companhia. Então você veja que Gênesis capítulo 1 descreve que ali Adão é criado. Adão está no mundo perfeito. Perfeito. Mas no mundo perfeito, Adão sentiu a necessidade de companhia. Na verdade, não é que Adão sentiu a necessidade de companhia, mas que Deus viu a necessidade de companhia para Adão. E depois é que Adão percebeu a sua necessidade. Companheirismo. É interessante que esta ideia, meus irmãos, ela é bem enfatizada na vida. Então, uma pessoa que gosta de estar sozinho, isolado, é estranho. Na prisão, quando você quer dar a punição máxima para uma pessoa, coloca ela numa solitária, para ele ficar só lá. Porque mesmo no ambiente prisional, as pessoas ainda precisam de companhia, de se relacionar. Porque isto é uma das coisas que dá vida a nós. Deus nos casou com as nossas esposas, nossos cônjuges. E o casamento é para suprir uma necessidade de companhia. Você está casado e de repente sua esposa viaja, ou seu marido viaja. A casa não fica diferente? Mas você calcule, por exemplo, a questão de companhia. Último ano da vida de minha mãe, ela e o meu pai estiveram muito próximos. Talvez mais próximo dos últimos anos. E já com mais de 10 anos que só eles em casa, mas no último ano, a minha mãe ela teve maior dificuldade com Alzheimer, e o pai decidiu então cuidar da minha mãe. O que o pai fazia com minha mãe era dar a companhia para ela, com 2 cadeiras que estavam sentadas lá no alpendre. A minha mãe faleceu no dia 9 de janeiro de 2020. Quando foi, no dia 15 de junho de 2020, meu pai faleceu. E sabe, nós conversando, meu pai tem problema de saúde, é fato. Mas sabe o que é que apressou ainda mais? A partir do meu pai, foi a ausência da companhia da minha mãe. Porque os seus filhos podem ser melhor que sejam, mas eles não têm condições de dar a companhia que o seu cônjuge lhe dá. E por mais que você fique, já tem muito tempo, que você está sem o seu cônjuge, mas ainda assim, você ainda consegue sentir falta dele. Ora, o Senhor Jesus diz que ainda que nós percamos os nossos cônjuges, ainda que nós sejamos abandonados pelos nossos próprios filhos, ainda que todo mundo da igreja faça como fez com Paulo quando estava lá na prisão, ninguém foi lá na primeira defesa dele. O Senhor Jesus diz: não deixarei que vocês fiquem órfãos. Eu vou voltar para junto de vocês. Jesus tem a capacidade de suprir a solidão que muitas vezes o nosso coração sente. Solidão que muitas vezes nos direciona por caminhos estranhos para o pecado. Nos direciona para satisfazer as nossas vidas com outras coisas, que até não são ruins em si, mas não tem propósito, não tem utilidade. Jesus tem condições de suprir esta necessidade daqueles que são discípulos de Cristo. Um discípulo de Cristo jamais pode dizer: eu fui abandonado por todos, porque ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas Deus me fortaleceu. E a expressão ali é que Deus estava ao meu lado. É como se Paulo estivesse vendo Deus, ele está aqui comigo. E eu posso então passar por isso. Note,
O texto demonstra que esta promessa do retorno de Cristo é uma promessa que o mundo não pode desfrutar. Na verdade, note, um pouco, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Mais um pouco, e esse sistema que está contrário ao meu ministério, à obra de Deus, ele não vai me ver mais. Eu não vou mais ter contato com ele. Lembra que Jesus pregava para todas as pessoas, seu ministério terreno. Ele vai agora para junto do Pai e o mundo não terá mais esse privilégio, e nem no seu retorno, o mundo não desfrutará do privilégio do retorno de Cristo. De fato, o retorno de Cristo é uma promessa que só aqueles que são crentes em Cristo Jesus conseguem desfrutar. Só aqueles que são discípulos de Jesus conseguem olhar para o futuro e ter alegria em saber que o seu Senhor vai voltar. Note que esta promessa, ela começa na ressurreição. Diz o texto que, no entanto, não me verá mais, Jesus referindo-se que à sua morte, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Qual é a garantia de que Jesus vai cumprir a promessa do seu retorno? É a sua ressurreição. Percebe como é importante essa ênfase que é dada em toda a pregação em Atos dos Apóstolos? Esse é o Cristo. Esse é o Jesus que morreu e que foi ressuscitado ao terceiro dia. É o fato de nós sabermos que Jesus ressuscitou que nos dá a garantia de que o Senhor Jesus vai retornar para buscar os seus discípulos. Uma promessa que envolve desfrutar a vida eterna. O texto diz que vocês também viverão. E Jesus não está se referindo aqui ao fato de que aqueles discípulos permanecerão vivos, mas de que em algum momento aqueles discípulos também vão morrer como de fato morreram. Mas aqueles discípulos permanecerão vivos. Por causa de quê? Por causa que ele ressuscitou. Então note que esta é a maior garantia que nós temos. Jesus é a primícia dos que dormem. É o primeiro fruto. É a garantia de que a colheita vai acontecer. E ele, para confirmar ainda mais, nos dá o seu Espírito Santo. Mas o texto conclui demonstrando que esta promessa do retorno de Cristo é uma promessa que só pode ser desfrutada por aqueles que amam a Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que eu evidencio que amo a Jesus? Por meio da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa não é uma regra da igreja. Essa não é uma palavra do pastor. Essa é uma palavra de Jesus. Nós evidenciamos o nosso amor por Jesus ao obedecer a palavra de Jesus. Note que quando nós amamos a Jesus, nós desfrutamos também do amor do Pai. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Você tem noção do que é isso aqui que Jesus está dizendo? De que se você é discípulo de Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, habitando em você, Deus dentro de você. Se você é discípulo de Jesus, você é amado por Deus. E você é amado também pelo próprio Jesus. Você tem dimensão disso. Eu era um pecador, rebelde contra Deus. Eu tinha tudo para dar errado na vida. Tudo que você imaginar. Eu, muito cedo, parti para o alcoolismo. Não fui para o cigarro, porque Deus atuou para minha mãe algumas vezes me dar algumas pisas. A minha mãe avó, para mim, nem
nem ficar perto para não despertar o desejo. Eu me envolvi com relacionamentos promíscuos na minha adolescência. Eu vivia em rebeldia contra Deus. Várias vezes as pessoas chegavam, me evangelizavam e eu não queria saber de Deus. Mas um dia, Deus decidiu me salvar. Eu não dei para o que era ruim, para o que não presta, eu não fui um indivíduo de má índole. Não foi porque faltou oportunidade para mim. Porque oportunidades tiveram várias. Por quê que eu não enveredei por elas? Por causa da graça soberana de Jesus. Eu não merecia. Assim como você também, que é discípulo de Jesus, não merece. Assim como você também, certamente, teve várias possibilidades, oportunidades, de se enveredar por um caminho ruim. Mas Deus decidiu, de forma livre, soberana, te amar. E decidiu te envolver num plano eterno, para que você pudesse aqui, nesta terra, já desfrutar desse grandioso amor do Pai e também do Filho. Mas note, o texto conclui dizendo, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A ideia de manifestar aqui traz a ideia de aquela que é trazida por João, né, que Jesus veio para manifestar a glória do Pai. Mas eu entendo que aqui vai para mais do que isso. Essa ideia de manifestar aqui aponta para um relacionamento. Jesus se mostra para você. Jesus se revela para você. Jesus permite que você conheça Ele. Que você desfrute de relacionamento com Ele. E isto é por graça. É por graça. Mas isto só pode ser desfrutado por aqueles que amam a Jesus. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações para a nossa consideração. Primeira delas, todas as vezes que o meu desejo se coloca contrário ao mandamento de Jesus, e eu fico com o meu desejo, eu estou dizendo que eu não amo a Jesus. Lembre disso. Todas as vezes que nós somos confrontados com a vontade de Jesus e a nossa vontade, os nossos desejos, e nós, meus irmãos, enveredarmos e nós vivermos, nós estamos dizendo que nós não amamos a Jesus. Você pode até vir para a igreja, você pode até servir na igreja, você pode até pregar na igreja, você pode estar se esbagaçando para fazer uma coisa, a outra no outro ministério. Mas isto não é, por si só, a demonstração cabal de que você ama a Jesus. O que diz se eu amo a Jesus é se eu obedeço os seus mandamentos. E eu sirvo a Jesus porque ele diz que eu devo servir a Jesus e não o contrário. Uma segunda aplicação é que nenhum amor humano mata a nossa sede de ser amado. Todos nós queremos e gostamos de ser amados. Todos nós. Mas, se dependermos de nos satisfazer com os amores humanos neste mundo, nós viveremos sempre carentes. Porque por mais que os nossos cônjuges, por exemplo, nos amem de forma sincera, honesta, por mais que eles estejam se dedicando em demonstrar esse amor com atitude, mas esse amor ainda é imperfeito. Eles não têm condições de amar perfeitamente a você. Por mais que os nossos filhos se dediquem, se esmerem, mas eles também não têm a capacidade de matar a nossa sede de ser amado. A única pessoa
que tem a capacidade de satisfazer, de matar a nossa sede de ser amado, é o Senhor Jesus Cristo. Ele te ama de forma perfeita. Ele te ama de forma que ninguém nunca te amou e ninguém nunca vai te amar. Ele te ama tanto que ele entregou a sua vida para pagar os teus pecados. Ele te ama tanto que ele, sabendo que você ainda ia pecar, ele ainda está junto ao Pai para que quando você pecar, você possa recorrer a ele e ele interceder por você. Ele te ama tanto que decidiu entregar a sua vida de modo livre, soberano, para que eu e você tivéssemos vida. Esse é o único amor que mata a nossa sede de ser amado. Uma terceira aplicação: apesar dos transtornos na vida, os que seguem a Jesus podem continuar. Os que seguem a Jesus, eles têm o Espírito Santo. Então eles podem continuar. Os que seguem a Jesus, eles têm a vida de Jesus neles. Eles estão unidos com Jesus e com o Pai. Os que seguem a Jesus, os discípulos de Jesus, são amados pelo Pai. Tem a promessa de que um dia toda tristeza, toda dor, toda luta, todo transtorno acabará. Porque Jesus não nos deixou órfãos. E eu sei que muitas vezes na nossa vida, isso acontece, eu acredito, com todos nós. Todos nós. Nós chegamos naquele dia que parece que ninguém está perto de mim. Ninguém. De que nós nos sentimos sozinhos. De que nós queríamos, de alguma forma, desfrutar de alguma presença consoladora, confortadora, e nós não temos. E nós, então, somos consumidos, muitas vezes, pela tristeza. Nesses momentos, lembre-se, o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão com você. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estando com você, não forem suficientes para você continuar na sua jornada neste mundo, ainda que ela seja perturbadora, então nada mais é suficiente. Nada mais. Porque nenhum de nós, seres humanos, temos condições de estar ao teu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 300 e um bocado de dias aí por ano. Não tem. Só quem tem condições é o Senhor Jesus. É o Pai e o Espírito Santo. Desfruta dessa bênção. Desfruta dessa bênção. Lembre-se, quando você se sentir sozinho, repreenda e diga: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não cogita as coisas dos homens. Eu sei que o meu Redentor vive, ele está aqui, está comigo. E ore ao Senhor: Senhor, me ajude a sentir a tua presença. E siga a sua caminhada. Uma última aplicação é que a fé na promessa deve produzir consolo nos momentos mais angustiantes da vida. Uma das razões pelas quais o Senhor Jesus deixa a promessa do seu retorno é para que nós sejamos consolados. Não é verdade? Veja, por exemplo, o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, é um texto conhecido dos irmãos, talvez alguns já até saibam decorado, né? Verso de número 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, porque não tem a esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia, na companhia dele, os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. O que é que Paulo está dizendo para aqueles irmãos? Vocês estão perturbados, angustiados, porque alguns dos irmãos partiram, morreram, dormiram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai trazer aqueles discípulos dele que estão dormindo. E ele diz, consolem uns aos outros com estas palavras. A promessa de Cristo é a única coisa que vai produzir consolo realmente no teu coração. Se você acha que esse mundo pode produzir consolo, olhar para os rumos políticos do nosso país e pensar, não, nós vamos, agora a coisa vai melhorar, agora a coisa... Você está enganado. E muito cedo você vai perceber isso. Se você olhar para a igreja e buscar consolo nela, você está enganado e você vai dar errado. Porque a igreja também é imperfeita. Se você depender do seu consolo no pastor da igreja, aí é que você está perdido mesmo. Porque o pastor também é imperfeito. De modo que, na nossa vida, as coisas que Deus nos dá, que estão diante de nós, não são suficientes para produzir consolo. O que produz consolo nas nossas vidas, nos momentos mais angustiantes, é nós olharmos para a promessa do Senhor Jesus. E nós lembrarmos, haverá um dia que não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas passaram. Haverá um dia em que eu não terei que lidar com essa realidade imperfeita aqui, onde até as alegrias, elas são recheadas de tristeza. Haverá um dia em que eu não precisarei mais ter que passar pelo vale da sombra e da morte, que eu não precisarei mais lidar com o dia mau. Haverá um dia em que o Senhor mesmo, Ele estará morando no meio da Nova Jerusalém, e Ele, então, eliminará todo motivo de dor, tristeza, perturbação, angústia ou agitação. E aí nós poderemos realmente começar a viver a nossa verdadeira vida. Se isto não for suficiente para você ser consolado nos momentos mais angustiantes da vida, então vai ser difícil você encontrar consolo em outra coisa. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer. Nós queremos te louvar e te engrandecer porque o Senhor é o doador da vida. Queremos te louvar porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para que pudesse vir à terra e pudesse de forma prática demonstrar o seu amor por nós, o seu amor por mim. Nós te louvamos porque o Senhor também doou o teu Espírito Santo, que é o Deus conosco. Nós te louvamos porque, de forma livre, voluntária, o Senhor decidiu nos amar e não mediu esforços, para que na nossa caminhada nós pudéssemos desfrutar desse tão grandioso amor. Nós queremos te pedir, ó Deus, Espírito Santo, que o Senhor avive em nossos corações a tua presença, que o Senhor avive em nossos corações o fogo do primeiro amor por ti. Nós queremos, ó Deus, Espírito Santo, que naqueles momentos mais angustiantes, em que a solidão bate à nossa porta, que o Senhor se faça presente, que o Senhor faça com que os teus servos, os teus discípulos, possam sentir a tua presença de forma maravilhosa e serem impulsionados a continuar. Mas nós queremos também te louvar, ó Senhor Jesus, porque o Senhor nos deixou a tua promessa de que vai voltar. E de fato, ó Deus, não existe promessa mais grandiosa do que este. Não existe um governo que produzirá uma igualdade de vida como o Senhor vai fazer. Nós te louvamos
Porque o Senhor é Deus soberano e supremo, e que decidiu voltar para buscar aqueles que o Senhor ama. Mas eu peço ao Senhor, a começar por mim, que o Senhor me ajude a te amar mais. E que o Senhor me ajude a demonstrar isso naqueles momentos em que sou confrontado entre os meus desejos e o teu desejo. E que o Senhor, Deus, ajude a cada irmão aqui a amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que nós possamos, enfim, desfrutar da tua promessa, que nos consola. Nós oramos e suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja conosco. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor volte teu rosto de misericórdia para nós e nos conduza na tua presença e na tua paz. Até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos nesta noite. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Eu desejo a todos os irmãos uma excelente semana e que Deus vos abençoe.